E para o pessoal pessoal que viaja hoje sabe como funciona. Vamos tentar, como que a gente pode falar, como que era antes, né? No aeroporto, assim, né? Tá Era bom. muito diferente, né? Muito. Eu vou falar. Ó, em primeira mão. Ó, foi com o Serjão que eu falei em primeira mão a minha teoria Do do Malaysia. Malaysia. Isso Então eu vou mesmo. falar em primeira mão como era antes. Ah, Tá? O aeroporto de Guarulhos tinha 4 entradas para você ir para a rampa. Assim, você descia uma escada ou pegava um elevador, ia até o térreo. E aí nesse térreo tinha um portal onde você tirava suas coisas do bolso, botava do lado, passava pelo portal. Não apitou, entra. light, tranquilo. Tranquilo. Ficava um guardinha lá assim, ó. Aí às vezes aí ficava apitando, aí ele, "Não, vai, para não encher o saco dele. Era Sério assim, mesmo, cara? e 4 entradas assim. Era muito tranquilo. A gente saía, ia comer lá em cima no aeroporto, voltava, não tinha problema. Isso era o pré, né? Pré-setembro 11. Não, e aí você pensando agora, você fala, caramba, que loucura, né? Porque poderia ter Poderia. acontecido milhões de coisas, Então, né? como o crachá sempre foi meio complicado de tirar, mas sei lá, alguém podia falsificar, mas ninguém pensava assim que iriam usar avião como uma arma de guerra, né? Então o cara olhava o crachá e falava: não, esse cara é do aeroporto, então tá tranquilo, entra aí. Se chegasse alguém que não está identificado, aí o guardinha ia fazer perguntas, provavelmente. Mas eram 4 entradas. Já falo como que é hoje? Não. Não, aí porque eu queria saber o Tá. seguinte, cara. O 375 lá, ele foi antes, né? Foi bem antes. E por que e não mudou nada? Porque o cara entrou. Não, mas existia o detetor de metais. Ah, Na época do tá. 375 em Confins, nem Nem o detetor detetor de metais existia. tinha. O cara entrou armado É. e. E com bala numa mochila ainda, né? Não só com a arma, mas com Isso, uma com a bom de bala, né? e naquela época também não existia assim uma identificação do passageiro com a passagem. Tipo, você podia comprar a Era qualquer passagem lugar. e dava Era para qualquer ele. lugar. Ah. E tinha ele era qualquer ia- lugar também, né? E isso, na hora, sei lá, como é que resolvia? Eles que era rabiscado à mão o bilhete, né? Então, por isso que aconteceu O 375, né? 375. Isso. Que você assistiu o 375, né? Assisti. Então, no final, lá fala que lá no esconderijo do Bin Laden, onde ele foi morto, encontraram Encontraram, uma papelada com informações do VASP 375. porque virou um caso mesmo, né? O cara conseguiu meio burlar a segurança do aeroporto, Do aeroporto, né? é. Querendo ou não, ele burlou. Agora, engraçado, mesmo acontecendo isso do 375, no Brasil, se você pensar assim, já era para ter instaurado um controle mais rigoroso. Demorou. Né? Aqui Demorou, né? Demorou. Caramba. É porque é esse negócio da gente não prestar atenção em algumas coisas, né? É provável que se tivesse acontecido nos Estados Unidos, o que aconteceu com o 375 aqui, Talvez não tivesse pum, acontecido. não teria acontecido o 11 de setembro. Olha só, cara, é verdade, hein? É verdade. Mas Aqui como não. aqui, né, assim, do ponto de vista do mundo, o Brasil é um país de terceiro mundo que, aconteceu lá. Mas o Bin Laden tava lá com as matérias do cara, aprendendo com ele, Pois né? é, Tá, pois que é, doideira, você hein? vê? Então era tranquilo. Ali em Guarulhos era sossegado, ficava o carinha lá, apitava, às vezes ele mandava, passa aí, cara. Não quero encher um saco, não. Deve ser moeda. E você vê, e mesmo sendo assim, não acontecia nenhum ato de interferência ilícita nos aviões. Né? Exatamente. Não acontecia porque, tanto no próprio 11 de setembro, quando você vê as imagens, apesar de ter a segurança, era uma sensação meio de relaxamento, assim, ninguém vai vir aqui, né, dentro do meu país, Exatamente. tem raio-x, ninguém vai passar com uma bomba que realmente não foi bomba. Não foi a pessoa mesmo, né? Foi a pessoa e a ideia deles, o planejamento desses terroristas foi um negócio de outro mundo. Foi um negócio impressionante. Aí, por exemplo, esses programas aí que a gente vê hoje, aeroporto, não existia na época, então, né? Não. Porque não tinha nada, né? Tinha na questão da tal luz vermelha, luz verde, né? Sim, que isso aí era o drama de todo mundo, isso né? sempre teve, Esse né? era o drama da galera, A né? Receita Federal, muito mais que a Polícia Federal ali em cima do... É verdade, cara, é verdade. E hoje, né, o pessoal conta aí como que é hoje, né? Hoje é rigoroso pra caramba, né? Hoje, então, você vê...
muita gente acha legal, por exemplo, você embarcar no avião, já existe o reconhecimento facial. Isso aí. Então você American comprou um usa, a United bilhete, também, né? a United usa Também. facial, a American, Isso. e a pessoa fala, nossa, que legal, tá passando fácil. Mas por trás desse reconhecimento facial tem toda a tua história. Toda, né? Toda. Onde você vai. Diz a lenda, queria saber de você, você que está trabalhando. Diz a lenda que hoje o cara já sabe. Porque, por exemplo, eu vou te contar um caso que aconteceu comigo agora recentemente. Eu fui lá ver o Starship. Quando eu cheguei em Dallas, né? Quando eu cheguei em Dallas, o cara falou assim: ah, você está indo lá ver o foguete, né? Em tal cidade. Como que os caras sabem, cara? Entendeu? Já tá Falam que hoje você já sai daqui mapeado, né? Já sai E mapeado. sai Tanto mesmo. é que às vezes, agora você nem coloca o dedo lá. Lembra que teve o início? Sim. Antes todo mundo tem que botar dedo. Então aquilo já foi alimentando um banco de dados. Então, ó, esse cara, esse passaporte, ele tem uma esposa tal, então sabem tudo da sua vida. E tem um histórico, né? Ah, esse cara aqui viaja, normalmente ele fica tantos dias, normalmente ele vai com tantas malas, os caras sabem tudo, Você né? vê, por exemplo, os Estados Unidos sempre foi um lugar difícil de entrar. O cara da imigração sempre faz um monte de pergunta. Sim. Isso, onde você vai? Quanto você tem de dinheiro? Hoje não Quanto você fazem quer? mais nada, cara. Então hoje você entra lá, tua foto já aparece, já tem todo o teu histórico. Aí ele já sabe, esse cara é tranquilo. Ele não precisa te fazer algumas perguntas que no passado eram necessárias. Entendi. E aí você passa, você fala, pô, os caras, você vai no Brasil, é muito mais chato de entrar do que aqui. Isso é um efeito do 11 de setembro. Isso é efeito do 11 de setembro. Entendi. Essa comunicação e esse armazenamento de dados. A Privacidade. integração, né? A integração dos sistemas, né? E aí tem esse negócio assim, pô, mas. E a questão da privacidade, né? Eu não autorizei ninguém a ter essas coisas, mas é uma troca, assim. Claro. Você está trocando a sua privacidade por uma segurança de alguém não pegar o seu avião e fazer besteira. Uma outra pergunta assim, meio besta. Por que tem lugar, por exemplo, que você tem que tirar o laptop e não precisa tirar o calçado, por exemplo? E em outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito lugar que você não precisa tirar o laptop. Sim. Mas você tem que tirar o sapato. Por que isso, hein, cara? Tem um porquê? Tem um porquê. Lógico que tem, né? Sempre tem. Existem raios X que são tridimensionais. Qual é o problema de você passar um negócio no raio-x com o teu laptop dentro? É que na hora que ele passar, uma grande mancha de coisa eletrônica está ali e você pode colocar alguma coisa junto que o agente de segurança não vai conseguir identificar. Então eles pedem para você tirar e colocar isso separado, que aí passa a sua bagagem, passa a sua malinha e aí passa o notebook separado, que aqui é só a mancha mesmo. Isso. Então, beleza, tá liberado. Mas agora existem os raios-x em 3D. E aí você não precisa tirar nada. Aí não precisa tirar nada. E aí o cara já fala assim, não precisa tirar nada, passa. E bravo, aí, né? E bravo ainda. Bravo, Eles eram bravos desse jeito antes? Não eram, né? Não era. Porque nem existia o TSA. É verdade. O TSA, que é esse órgão americano de segurança do aeroporto, eles nem existiam. Eles nasceram depois de setembro 11. Olha isso, cara. E o raio-x tridimensional, ele consegue ver em 3 dimensões o que está dentro da sua mala. Então ele já sabe isso aqui é o laptop, né? Então te libera. E o sapato? O sapato, pode falar a verdade, eu não sei a resposta correta do sapato. Eu sei por que se tira o sapato. Por causa daquele Rayleigh. Era um cara que veio de Londres para Nova York e durante o voo ele tirou. Tava com o negócio escondido no sapato? Tava com o negócio escondido no sapato, tirou e começou a montar um artefato. E aí os passageiros viram aquilo já, né? Como é que chama? Macaco velho de setembro 11, né? Já foram para cima dele, aí veio o comissário, amarraram ele, chegaram e viram que ele tinha lá componentes que poderiam fazer um artefato a bordo. Por isso que depois desse atentado, aí proibiram também você levar uma garrafa de água. Porque ele precisa da água para fazer aquele artefato produzir a química a ponto de ser um explosivo. E aí limitaram, 100 ml. Só pode 100 ml. Com 100 ml você não consegue fazer um artefato. Então aquilo... E é por isso que você tira o sapato também. Que dependendo da máquina, o scanner ele te vê inteiro, menos o pé. Porque ele está muito perto do chão. Sim, claro. Aí você passa descalço e... Passa descalço, tem problema, né? Joga o tênis ali. Você acha que o
você fala, logicamente, né, dos acidentes e tal, que a aviação ela aprende muito com os acidentes, né? Muito. Então você tenta não cometer aquele mesmo erro. Você acha que nessa questão de segurança, o aprendizado ele é mais rápido, ele é maior, ele é mais eficaz? Porque cada ou atentado ou ameaça de atentado que teve, tipo igual você contou agora do cara do sapato. Aí, opa, vamos restringir isso aqui. Aí teve um outro, tal, o do 375 aqui, colocaram detector de metal, porque aí já pelo menos ajuda o cara a não entrar armado. Aí veio o 11 de setembro e mudou um monte de coisa. Depois do 11 de setembro, a gente teve algum atentado, assim, ou tentativa num avião, assim? Teve. Esse cara mesmo do sapato foi pós. Foi pós, né? Pós. É verdade, Foi pós setembro 11. E depois teve vários que foram capturados antes de cometer o ato, justamente por causa dessa de um segurança sistema maior. Que foi feito. Maior. Então, hoje em dia tem muita comunicação entre os órgãos do mundo inteiro. Isso é uma coisa legal de falar, porque o brasileiro costuma falar assim, aqui tem sempre o jeitinho, né? Mas não é assim que funciona. Na verdade, é o contrário. É muito mais restrito algumas coisas para sair do Brasil e fazer um voo internacional do que tipo você vir dos Estados Unidos para cá. Claro. Porque você está indo para o país deles e eles não querem que nada dê errado. Então, os agentes aqui eles são muito mais rigorosos em um voo que vai para os Estados Unidos. E a comunicação é constante. Existe voo da Europa que vem para cá, existe voo daqui que vai para a Europa. Então, a segurança no Brasil, para voo internacional, é no mesmo nível do mundo. Tem que ser. Tem que ser, né? E isso gera alguns conflitos. Outro dia eu recebi um e-mail assim, o cara falando, pô, eu passei com uma garrafa de água na minha mochila. Aí eu falei, mas você estava no voo doméstico? Aí tava. No voo doméstico pode. Entendeu? É porque a gente acaba com a regra, a gente não lê direito. Não lê direito. E vai embora, né? Acho embora, que é tudo. Agora, se ele tenta embarcar com isso aqui no voo internacional, acabou. Vai ter que jogar fora. E aí vai ser inspecionado inteiro. Se você entrou com isso aqui na sua mochila, você sabe que não pode. Então por que você entrou? Não interessa que você esqueceu. Aí vão ter que olhar tudo dentro da sua mochila, passar aquele... Tem um negocinho que eles passam para verificar se não tem traços de alguma coisa que é explosiva, aí vai numa máquina, e aí inspeciona você todo. Vira uma inspeção maior. Vira uma inspeção maior. Eu vou contar o meu, né? O 11 de setembro, estava fazendo mestrado. O 11 de setembro ele tem uma história muito interessante com Campinas, cara. Porque é o seguinte, eu estava fazendo mestrado na Unicamp, Engenharia de Petróleo, e no dia 10 de setembro à noite, o prefeito de Campinas foi morto. Vixe. Ele era do PT, era o Luizinho do PT, cara famosíssimo. Olha só o que aconteceu. Ele estava voltando do Shopping Guatemi, no Tapetão, que é uma avenidona bonita que tem lá em Campinas, e ele foi morto. Entendeu? De noite, no 10 de setembro. Aí, eu estava estudando na Unicamp, vou para a Unicamp. Chego na Unicamp, a universidade está fechada. Eu falei, aconteceu? Não, o prefeito morreu, cara. O prefeito foi morto ontem, negócio, luto oficial, volta para casa. Na hora que eu cheguei em casa, eu morava Rui, cara da Petrobras, e um outro amigo lá de Ouro Preto. E chegamos em casa, ligamos a televisão, o avião batendo, falei, isso aqui deve ser filme. Isso deve ser filme. E a minha história com o 11 de setembro é o seguinte, tinha uma funcionária da Petrobras que estudava com a gente, Annelise. Ela tinha uma filha dela que estudava na escola internacional. A história é muito engraçada. Aí ela falou assim, Serjão, cara, vamos lá buscar minha filha. Eu falei, por que, Denise? Não, atentado nos Estados Unidos, tem que tirar todo mundo da escola internacional. Eu falei, meu, você acha que os caras vão estar preocupados com Campinas, meu? Aí, não, mas vamos lá. Cara, eu cheguei na escola, a escola internacional, ela tem um protocolo. Quando acontece uma coisa assim, vai todo mundo embora. Não importa onde você está estudando. Entendeu? Aí fui lá e busquei, foi um dia assim, um negócio horrível. Eu tenho a lembrança assim, muito, muito vívida mesmo na cabeça assim, do que aconteceu nesse dia aí. Acho que todo mundo, né? Todo mundo tem. Todo mundo sabe onde que estava e tal, né? Tem uma história que eu preciso contar ainda no canal, que ela é interessante. Assim, aquele tráfego de aviões que tem no Atlântico Norte, né, Estados Unidos e Europa, Canadá, é gigantesco. Sim. São milhares de aviões que voam ali o tempo todo. Quando os Estados Unidos fechou o espaço aéreo, tinha um monte de avião chegando. E tinha avião que tinha saído... E estava voando. Estava no meio do oceano. Estava no meio do oceano. E aí?
E aí chegou ali, não pode, Estados Unidos está fechado. E aí começaram alguns a ir para o Canadá, lotou. E aí tem uma ilha ali, né? Tem a Groenlândia, tem uma estação, um aeroporto que chama Gander, que é um aeroporto para você alternar em emergência. E aí todo mundo começou a pousar lá em Gander. Só que a cidade é uma cidade, sei lá, de 3 mil habitantes. Caramba. Cada avião com 300 pessoas dentro. Chegaram 50 aviões. Nossa, e aí triplicou a população assim, do que a população da cidade fez para conseguir absorver todas essas pessoas que chegaram lá e alimentar. É muito legal essa história. Eu preciso pesquisar e contar. Tem umas histórias assim, né, paralelas que foram acontecendo, né? Quanto tempo demorou para parar tudo? Foi meio com tempo recorde, né? Foi. Desde que teve a ordem, e aí, tipo, você tinha que pousar no lugar mais próximo possível. Pousam mais perto de onde você estiver. Acho que foi 2 horas que todos os aviões no chão, só voava avião militar. Isso foi um recorde, né, cara? Foi Um recorde. E nunca aconteceu. Nunca, né? Se existisse o Flight Radar nessa época, né? Um radar box, o pessoal ia só ver os negocinhos amarelinhos tudo pousando e sumindo, né? E ficar o espaço aéreo totalmente vazio. É que hoje a gente viu na Olimpíada, dá pra ver, né? Que fechou o espaço aéreo em Paris, né? Aí você vê em volta tudo branquinho. Ucrânia ali, você vê que tá toda uma coisa, né? E se o Aviões e Músicas existisse, como que seria o seu... Você iria fazer uma live? Como que seria o seu vídeo no 11 de setembro? Boa pergunta, viu? É que o blog mesmo, ele nasceu 3 anos depois. Olha aí. É de 2004 o Não, blog. porque 2000, é aquilo que eu falei, 2001, cara, a internet, você não conseguia fazer praticamente nada. É o tal do mato, né? Era mato mesmo. Era mato mesmo. Mas porque o pessoal fala assim pra mim, pô, Sérgio, você podia transmitir o lançamento do Apollo 11, só pra ver como que era. Você já pensou em fazer um assim, ó, uma live viagem no tempo? O September 11 acontecendo e você dando as suas impressões ali na hora. Boa. Porque isso aí também, aí entra a importância do seu canal, de outros que falam disso, né? É esse negócio, né, cara? Acontece um negócio com o avião, boa parte da população já fica em choque. Acontece um negócio desse, fica mais em choque ainda. E sem informação, porque a gente não tinha, era basicamente o que passava a televisão, né? A gente só tinha a imprensa para ler o que eles falavam. E era isso que você falou mesmo. Eu lembro perfeitamente de falar, não, foi um avião pequeno que bateu, né? A primeira notícia, não, foi um avião pequeno que bateu. É igual o acidente da TAM ali, do TAM que atravessou a avenida. Ali em Congonhas. Ali em Congonhas, eu tava na rua, ouvindo a rádio CBN na hora, e o pessoal falou que, não, o avião foi um avião pequeno, eles não tinham noção ainda do que era. E sempre quando tem um acidente, tem essa a primeira notícia que vem... Vem toda errada. Toda errada.